consegui, navegando sozinho, navegando por instrumentos, já que os servidores da vara sempre foram hostis a qualquer iniciativa, sempre foram e são ainda hoje muito leais a Moro e Dallagnol, eu consegui retirar o sigilo dos processos mais importantes, quais sejam a conta bancária que chegou a acumular uma transferência de 5 bilhões de reais de dinheiro da União. Era secreto, sigilo do Moro imposto desde 2016, desde multas pagas por partes, desde os 100 milhões de dólares devolvidos pelo Pedro Barusco, valores dos acordos de leniência foram os valores que de fato engordaram a conta, isso que algumas pessoas chamam de orçamento secreto do Moro. Esse dinheiro ele estava parado e ele tinha uma gestão discricionária por parte do Moro e da Gabriela Hart. Na realidade, o dever legal que eles tinham era de recambiar esse dinheiro todo, essa montanha de dinheiro, 5 bilhões de reais, para os cofres da União, né, depois que os processos terminassem. Sim. O que aconteceu foi exatamente o oposto. Durante o trâmite desses processos, eles foram paulatinamente liberando valores muito significativos, bilionários, para a Petrobras, eles consideravam a Petrobras como vítima dos processos, a Petrobras, por sua vez, pega esse dinheiro e recambia esse dinheiro para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, por sua vez, firma um termo de cooperação com o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, dizendo, olha, 90% desse valor, cerca de 2 bilhões e meio de reais, na época, serão destinados para a Força Tarefa Ministério Público Federal do Paraná, que nem CNPJ tem, porque quem comanda o Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República, aqui em Brasília, e o Ministério Público, como instituição que faz parte, né, que tem que estar as verbas orçamentárias previstas no projeto de lei orçamentária, eles têm um CNPJ, uma gestão própria e estão sendo fiscalizados sempre pelo Tribunal de Contas da União. O que se pretendia fazer com esse valor era a constituição de uma fundação privada gerida por eles próprios ou por suas respectivas esposas ou pessoas da sua confiança e que não estaria sujeita ao controle do Tribunal de Contas da União. Então, o dinheiro era da União, foi liberado de forma assodada, indevida, segundo o que apurou o Conselho Nacional de Justiça, para a Petrobras. Por que assodada? Porque a lei diz, Leandro, que antes de terminar o processo você não pode liberar dinheiro em espécie para uma das partes. Por quê? Se o processo for revertido num tribunal superior, como é que faz? O dinheiro já foi embora. É o que está acontecendo agora. O que nós temos hoje, né, desculpe, só para finalizar, é um sem número de advogados que estão dizendo o seguinte, olha, nós revertemos o resultado do processo, nós queremos o dinheiro de volta. Aí quando vão buscar esse dinheiro na vara, a vara diz, não, esse dinheiro já foi destinado pelo Moro e pela Gabriela Hart para a Petrobras. Não tem mais como voltar. E essa grana, então, volta para o Brasil, mas ela não volta para a população. Ela volta destinada para uma conta com um CNPJ que estaria sendo criado de uma fundação privada, que seria gerenciada pela Lava Jato. Então, se eu compreendi, é uma espécie de triangulação de dinheiro, né? Você pega esse dinheiro, manda para fora e repatria esse dinheiro e esse dinheiro vai parar na mão de privados. É mais ou menos isso que aconteceu? Sim. Na realidade, é o sistema clássico de lavagem de dinheiro. Você se utiliza de interposta pessoa para tentar tornar esse valor irrastreável. Qual era o objetivo? Era escapar. Parece paradoxal, mas agentes públicos brasileiros, procuradores da República, juízes federais, tentando elidir a incidência da lei brasileira, que é muito clara. Tanto as normativas do Conselho Nacional de Justiça quanto a lei brasileira diziam categoricamente o dinheiro arrecadado, com multas, pagamentos, leniências, tem que ir para a União. O que eles fizeram para escapar dessa força atrativa da União, dessa lei gravitacional que dizia que o dinheiro tinha que ir para os cofres da União, porque ele pertence a todos nós, claro, foi destinar... Num primeiro momento, segundo o CNJ, isso eu também constatei, eles forçaram a Petrobras, eles pressionaram a Petrobras, os procuradores da Força Tarefa, a colaborar com a Força Tarefa. Num segundo momento, quando eles começaram a colaborar, se estabeleceu um termo de compromisso entre a Petrobras e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então houve uma triangulação nesse meio do caminho, graças aos diálogos que vocês heroicamente revelaram da Vaza Jato, ficou muito claro que os procuradores recebiam advogados, inclusive de escritórios de advocacia em Curitiba. Sim. E aqueles que deveriam fazer a compliance da Petrobras acabavam também repassando
informações importantes aos norte-americanos. Então, houve um sistema, assim, na minha percepção, como professor, estou aqui como professor, não como juiz, como professor da área de direito penal, de um sistema clássico de lavagem de dinheiro. Então, o dinheiro iria para os Estados Unidos, voltaria para a fundação. Esse é um esquema que já é uma segunda etapa, Leandro, daquilo que eles vinham fazendo no início dos trabalhos em 2015. Em 2015, nós tivemos lá na 13ª Vara, em Curitiba, o primeiro acordo de leniência firmado, né, e homologado e tornado sigiloso, até a minha chegada, entre a Camargo Correia e os procuradores da Lava Jato. Pasmem todos, ao final esse termo de leniência dizia categoricamente que os 750 milhões a serem pagos para Camargo Correia seriam destinados diretamente à força-tarefa aos procuradores da Lava Jato em Curitiba. Ou seja, não havia sequer a triangulação em 2015. Então, quando veio o grosso do dinheiro em 2016, muito provavelmente se imaginou uma forma de evitar tanto a fiscalização do TCU, como que o dinheiro fosse para os cofres da União, porque era o dinheiro de todos nós. Claro. Então, o nosso dinheiro foi enviado para os Estados Unidos. Havia, de alguma forma, uma atuação sincronizada também entre o juízo e o advogado que representava a Petrobras como assistente de acusação, o René Ariel Dotti, que foi escolhido na época pela Petrobras, até hoje não sei exatamente quais foram os critérios, era um grande jurista, é verdade, mas a Petrobras sempre teve advogados que bem representaram a empresa. Ele começou a atuar nos processos e a Petrobras, os advogados da Petrobras anuíram com essa triangulação com os norte-americanos. Tudo isso não sou eu que estou falando. Eu peço até que as pessoas que estão em casa, se tiverem um tempinho, leiam o relatório produzido depois de um ano de investigação pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o grande herói dessa história. A investigação é minuciosa, foi feita por um delegado da Polícia Federal, Dr. Ézio Silva, e com os rigores da técnica e rastreando aquela questão de follow the money, né, siga o dinheiro, ele conseguiu, né, rastrear essa triangulação e deixar muito claro. Então, houve sim um esquema clássico de lavagem, claro que isso está sujeito agora a uma apreciação das instâncias competentes. O relatório final do ministro Salomão, depois de um ano de investigação, concluiu isso: a existência de indícios de corrupção, existência de indícios de tentativa de peculato. Peculato é o roubo do dinheiro público, roubo do dinheiro da União para fins privados. Só não aconteceu graças a quem? Graças a uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, chamado por alguns de Alexandre o Grande hoje, no sentido de cortar o trânsito desse dinheiro que viria dos norte-americanos para as contas dessa fundação privada.